Boa noite a todos, estamos começando a nossa aula. Como é praxe, eu sempre informo a vocês que nossa aula está sendo gravada e o seu conteúdo vai ser postado depois no YouTube, juntamente com os slides, para quem quiser acompanhar o áudio, vendo todo o material que a gente vai estar estudando. Nós estamos na lição de número 8. Eu achava que ia conseguir dar o Evangelho de Mateus em 6 lições, mas meu prognóstico já caiu por terra. Então eu vou estar tentando verificar se a gente até o final de junho a gente conclui o Evangelho de Mateus. Eu acho que é possível, tá certo? Mas isso não significa que é para você não participar, para dar celeridade, não, tá? A participação de todos na aula, ela é muito importante. Tudo bem, gente? Nós vamos ver, conforme eu tinha informado para vocês, hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo, e essa lição está lá no capítulo 16 de Mateus. E o título que eu pude encontrar, que resume bem ao tema da nossa aula, é o Messias anunciado e o seu reino de perdão. Porque os capítulos 16, 17 e 18, ele vai transitar sobre essa afirmação de Jesus como Messias, a sua manifestação gloriosa no Monte da Transfiguração, no capítulo 17, e a apresentação da mensagem do reino do perdão que Jesus anuncia no capítulo 18. Tá? Por favor, Luciano, o primeiro slide. Tá muito pequeno? Chega mais perto aqui. Então, para a gente contextualizar primeiro o capítulo 16, a gente precisa lembrar do capítulo 15, que foi o nosso último encontro. O que nós tínhamos lido? Nós paramos que Jesus havia feito uma sua segunda multiplicação. O segundo milagre da multiplicação aconteceu no capítulo 15, e aí o texto encerra dizendo que Jesus e os discípulos haviam ido para a região de Magadã. Magadã ou Magda, Magdala, em algumas outras versões. Luciano, adianta um pouquinho o slide anterior, que tem no mapa a cidade, para vocês terem uma ideia. O anterior, o posterior, digo. A cidade, aqui, ó. A cidade de Magdala, essa está bem aqui, ó. Tá bom? Ela fica um pouco ao sul de Cafarnaum. Então aqui o lago, o Mar da Galileia, né? Então fica bem aqui. Então Jesus, então era uma região judaica, mantida pelos judeus. Então Jesus, após ele ter feito o milagre da multiplicação, o segundo milagre da multiplicação, foi para essa região. E lá, o texto fala que líderes religiosos o confrontaram. Se não me engano, foram Mateus 16, 1.
Fariseus e saduceus. Ou seja, os dois partidos que a gente viu que eles não se davam bem, se alinharam para confrontar Jesus. O partido dos fariseus e o partido dos saduceus. Os saduceus, lembrando que eles representam os sacerdotes, né, a questão do templo. E eles pedem para Jesus um sinal dos céus. Foi a segunda vez que eles pediram um sinal do céu. A gente viu que no capítulo 12, eles também, os fariseus, pediram um sinal do céu. E Jesus... Oi? E Jesus os exortou dizendo para eles que eles não teriam... Pode voltar ao anterior. Isso. Pois não. Vocês estão falando? E saduceus, então, eram sacerdotes? Eram grupos de sacerdotes. Eles eram mais profissionais liberais, digamos assim. Eram líderes da comunidade. Tá? Então, eles chegaram e pediram para Jesus um sinal dos céus. Que sinal dos céus que eles queriam? Algo semelhante ao que Elias havia feito quando ele subiu no monte e foi desafiado pelos deuses adoradores de Baal, que ele mandou aquela bola de fogo para consumir o altar. Então eles queriam algo assim sobrenatural. E aí Jesus dá uma resposta para eles, dizendo o seguinte: olha, vocês que se dizem conhecedores das Escrituras, sequer conseguem interpretar os sinais meteorológicos e querem que eu mostre um sinal para vocês? Assim, o que Jesus estava querendo dizer é que aquilo que Deus havia revelado nas Escrituras era tão claro quanto o sol nascer e se pôr, a lua aparecer no céu, que estava ali escrito, que estava ali explícito para eles. E ainda mais eles sendo conhecedores das Escrituras, etc., eles seriam os primeiros deveriam ser os primeiros a reconhecer isso. Então aí vem uma pergunta que eu quero lançar para vocês, que eu quero que vocês se manifestem. A incredulidade dos fariseus e dos saduceus é porque eles eram extremamente religiosos. O quanto vocês acham que essa religiosidade às vezes nos atrapalha a conhecer a manifestação de Deus? Gostaria que vocês falassem um pouco a respeito disso. Alguém teria alguma contribuição? A religiosidade, a presa às leis, aos costumes. A religiosidade está presa a costumes, leis. Sim. A pessoa não teve o encontro com Jesus, né? Sim, o que mais? Eu acho que tinha que definir o que é religiosidade. Né? A gente vê hoje em dia, as pessoas confundem você tentar seguir aquilo que Jesus fala com religiosidade, né? Certo. Aí vão para outro extremo, que é o da libertinagem. Então, a gente pode... Eu acho que a gente foi criado para ser livre, certo? Mas isso não é desculpa para você, vou para o extremo, tá? Encher a cara, né? Para tudo ser permitido, né? Porque a própria Bíblia diz que não é assim. Então, acho que primeiro a gente poderia definir o que é religiosidade. Vamos tentar definir isso em seguida, depois que esse tema aí se fazer mais alguma contribuição. Pois é, mas eu já penso diferente. Eu acho que religiosidade é aquela prisão do homem que está cumprindo
o que eles mesmos fizeram, a lei. Agora, a espiritual vem de Deus. E eu creio na espiritual e não na religiosidade. Então, você já deu uma definição sobre religiosidade nessa sua colocação. Pois não. Bem, na realidade eu não vou dar definição não, mas o que eu percebo é que assim, que a religiosidade está muito ligada às tradições orais e não propriamente à Bíblia. Isso não quer dizer que você não pegue pontos bíblicos, como a Ana falou, e transforme isso em religiosidade, porque acontece, né? Mais alguém tem alguma contribuição sobre isso? Vamos pensar o seguinte, tá? Religiosidade, de uma certa forma, está ligado a ritual, a um ritualismo. Isso que é uma clareza de religiosidade. Eu vou um pouquinho pelo que Queiro disse. Talvez a gente pudesse fazer uma diferença entre religiosidade e espiritualidade, ou seja, de você buscar o sobrenatural, não necessariamente impõe para você um rito religioso, porque cada um pode buscar a Deus de uma forma diferente a cada momento. Agora, quando a gente fala de religiosidade, fala no ponto de vista de ritual, se é ritual, é uma coisa que ela é repetida, né? Sempre a mesma coisa. Vamos dar um exemplo. É ritual nosso, sexta-feira, estamos aqui às 19 horas para estudar a palavra. Isso é um ritual. Alguém poderia dizer que seria isso algo, uma religiosidade, mas não passaria a ser religiosidade se você viesse para cá achando que se não viesse, você seria castigado por Deus. Aí seria uma religiosidade, porque você está seguindo um ritual por conta de uma informação, uma percepção, um sentimento, uma orientação de que se você assim não fizesse, você receberia algum castigo. E, ao mesmo tempo, o contrário, se você vier, você vai ser agraciado, premiado, ou coisa parecida. E seriam os dois lados da questão da religiosidade. Então, poderíamos dizer assim, se uma pessoa, ela vem ao culto, no domingo, pela manhã, às 10 horas, disposto a adorar e encontrar o Senhor, ela vem com uma motivação espiritual. Agora, se ela vem por uma questão de suprir alguma questão de culpa, ou unicamente com medo de receber alguma represália de Deus se não for, passa a ser alguma coisa, vamos dizer assim, uma religiosidade. Esse talvez seria a conotação que a gente estaria dando para essa expressão religiosidade de espiritualidade. E aí nem entro na questão de obediência às orientações divinas, porque isso aí vem talvez um passo um pouquinho mais à frente, além de espiritualidade, que seria só fechando aqui, fazendo uma compreensão de devoção. Eu obedeço porque é que Deus está falando. Mas fala, Dilma. Seria mais ou menos ligado a isso. Vamos dar um exemplo assim pela igreja. Só para eu não falar. Se você vem para a igreja e está no louvor e levanta a mão porque você quer, porque você se alegra, isso não é uma expressão de religiosidade, mas é uma expressão de espiritualidade. Sim. Agora, se você levanta a mão porque o outro está levantando, e se você não levantar, o outro vai dizer para você acha que o outro vai te julgar, vai te condenar, ou Deus vai te pesar a mão por causa disso, a sua motivação, ela não é de dentro, ela é de fora, externa, entendeu? Seria essa mais ou menos a conotação que a gente está querendo dizer.
Pois não, Ana? Não, eu ia dizer que há certas coisas, por exemplo, que eu não gosto de fazer, mas que eu faço em obediência à palavra de Deus. Certo. Então isso não pode ser considerado Não é religiosidade, porque ainda que seja contra a minha natureza, eu estou fazendo em temor a Deus. Sim, concordo Então, com você. Isso é uma coisa que as pessoas também confundem. É exato. Mas vamos dizer, a questão da motivação a qual você está dizendo é uma motivação primeira de obediência a Deus. E quando a gente coloca religiosidade, o que está em foco é a questão não a Deus, é ao outro, ao homem, é o que as pessoas estão vendo. Então o rito religioso, ele é muito mais para fazer um estereótipo, para o outro e não para Deus. Que momento que for para Deus, não é um ato religioso, é um ato espiritual. Entendeu? Essa talvez é a conotação que eu estou querendo dar. Não, agora ficou claro. Primeiramente a Deus, exclusivamente. Exato. Talvez seja essa a questão. Oi? Pois não, Dilma. Se eu vejo só por vir, está cumprindo ritual, porque outras pessoas têm a religiosidade. Exato. O que Jesus então está confrontando aos fariseus e saduceus é que ele os via apenas preocupados com questões humanas e não por questões divinas. A preocupação não era agradar a Deus, era agradar os homens, ou agradar a si mesmos. Tá certo? E aí essa era a questão da incredulidade deles. E essa talvez seja o maior problema da incredulidade, que a incredulidade nos leva a não obedecer a Deus, porque você não dá peso para aquilo que Deus fala, você dá peso para aquilo que você acha ou para aquilo que você pensa. Então eu prefiro muito mais fazer aquilo que eu acho que é certo que não, porque se eu sei, para o outro ver, porque se eu for falar com Deus, cara, eu tenho certeza que Deus vai falar não e eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que fazer a vontade dele. Essa é a grande questão, né? E aí alguns preferem ficar no engano, preferem não conhecer, para não poder dizer, não, porque se eu chegar lá e Deus falar para mim, olha, não era isso, Senhor, mas eu não sabia. Essa é uma outra questão da religiosidade. E tem muita gente que está nas nossas igrejas que preferem não se aprofundar em conhecer a Deus, preferem ter um relacionamento superficial com Deus, para ele ter também uma vida superficial. E aí liberam uma vida espiritual superficial. Então aí vou levando, vou indo, vou fazendo aquilo que eu quero. Eu acho que o religioso não se encontrou com Deus. Como? Não teve encontro com Deus. Também concordo com você. Eu também concordo com você. E é exatamente isso que Jesus fala com os fariseus. Pois não, Silvio. Pois não, irmão Naté. Eu já participei de uma escola bíblica que o fulano disse que não gostava de ir à escola bíblica porque ele passava a ter mais conhecimento e ia tirar a liberdade dele. Pois é. Então, por isso que ele não ia. Ele era levado pela mulher. Não é? Aí ele ia. Ele disse que um conhecido falou que não queria ir para a escola bíblica, que quando ia para a escola bíblica, Deus incomodava ele, aí ele precisava não ficar sabendo. Deus incomodava ele? Aí ele falou, não quero saber disso não. Exato. Agora, qual o sinal que foi dado, que Jesus fala, que seria mostrado para eles, que seria o sinal de Jonas? O que vocês acham que seria isso? Alguém tem uma ideia? Está escrito ali, né? O sinal de Jonas é o que aconteceu com ele. Essa é uma das partes do sinal que seria mostrado para eles. Mas basicamente, gente, como que é? Ele está falando da própria morte dele. Também. Mas qual era a característica de Jonas? Alguém lembra do livro de Jonas?
De que não fugia, o que tem mais? Ele não queria pregar. Não queria, era um cara desobediente, rebelde, pretensioso, que mais? E preconceituoso. E preconceituoso, porque não queria que os ninivitas se convertessem. Jonas tinha as razões dele, né? Tinha. Porque Nínive o tempo inteiro Ameaçava, exato. Não, atacava também. Atacava direto, era inimigo mortal. Arrasava. Arrasava com o povo de Israel. Como é que vamos fazer bem para esse povo? Isso. Mas acontece que foi quem é que estava falando para ele lá? Deus. Exato. Tem que armar o inimigo. Aquele que está ali te enfrentando, Isso. te afrontando. Tem que amar. Você tem que colocar de lado os erros dele, que a gente também tem, né? Percebe então o sinal de Jonas era a rebeldia. Por isso que Jesus chega para eles e fala: o sinal que eu dou para vocês é o sinal de Jonas, porque ele não, a desobediência ela anda ao lado da incredulidade. Guarda isso, gente. A desobediência anda ao lado da incredulidade. E Jonas também não cria que Deus iria sequer salvar aquele povo. Eu fiz aqui uma pequena comparação entre Jesus e Jonas, tá? Vou ler aqui para vocês, ó. Jesus passou 3 dias Jonas passou 3 dias em um peixe por causa do pecado dele. E Jesus passou 3 dias morto por causa do nosso pecado. Jonas correu do chamado dado por Deus, lá em Jonas 1:3. Jesus obedeceu à vontade do Pai morrendo na cruz. Jonas adormeceu no navio durante uma tempestade causada por sua própria desobediência. Jesus dormiu em barco durante uma tempestade, esqueci aqui, né? Lá em Marcos 4:35, 41. Mas ele não causou a tempestade, ele teve autoridade para deter a tempestade. Jonas temeu o Criador que tinha autoridade. Jesus era o Criador e a autoridade divina. No peixe, Jonas sabia que a salvação pertencia ao Senhor. Jesus era o Salvador. O nome Jesus quer dizer Yahvé salva. Jesus, o Josué, o Oséias. Jonas ficou zangado com Deus por mostrar graça aos pecadores arrependidos, lá em Jonas capítulo 4. Jesus modelou a graça de Deus para alcançar pecadores arrependidos, como está lá em Romanos 3:24. Alguém pode ler, por favor? Romanos 3:24. Posso ler? Pode ler, por favor. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso, nós somos reconciliados, perdoados pela sua graça, reconciliados pela sua graça. Jonas, última coisa, irou-se por causa da graça divina por seus inimigos. Jesus morreu por seus inimigos. Então, quando Jesus então faz essa comparação, quando fala de sinal de Jonas, ele está dizendo para os fariseus e os saduceus o seguinte: vocês estão tendo essa mesma mentalidade, e vocês não estão conseguindo me ver, eu como Messias, que vou fazer algo não parecido, mas que vai além daquilo que Jonas fez. Quando a gente vê esse paralelo, você vê que Jesus sempre foi além, e os fariseus e saduceus não conseguiam ver, eles ficavam presos à incredulidade, à intolerância, à rebeldia e à inveja de Jonas. Pois não? Expressão, né? E Jesus fez por amor. Não sei se ali é ira, né? Ele fala seus fariseus, seus... Sim. Tem um versículo lá que fala. Tem
vários que Jesus assim, demonstra, fala que eles vão experimentar da ira divina. Vamos lá para o próximo slide, por favor. Aqui. Em seguida, logo após Jesus ter tido esse bate-papo bem sério com os fariseus, o texto nos fala que Jesus, que estava aqui, lembrem, Magadã, pegou o barco e foi, para cá, porque ele foi para Cesareia de Filipe. Tá bom? Onde está escrito isso? Olha, no capítulo 16, está lá no verso, vamos olhar aqui, isso está lá. Isso, chegando à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem era o Filho do Homem. Então Jesus saiu daqui e foi para cá. Ou ele foi de barco, o texto não fala, ou ele foi a pé. Mas tudo indica que eles foram de barco. Aí presta atenção. Por que Jesus saiu de Magadã, que era uma região judaica, e foi para uma região gentílica? Por quê? Lembra? Não. Para evitar o confronto. Mais uma vez. Aí nessa região gentílica aqui da Cesareia de Filipe, Jesus faz uma pergunta para os discípulos lá numa região gentílica. Qual a pergunta que Jesus fez para eles? Olha aí. Que dizeis que eu sou? Jesus confronta os discípulos para que eles queiram saber deles se eles o têm ou não como Messias. Porque se os discípulos falassem aqui na região da Judéia, da Galileia, que é uma região judaica, que ele era o Messias, os líderes saduceus e fariseus iam fazer o quê? Tacar pedra nos discípulos, iam matá-los. Jesus leva os discípulos para a região gentílica e ali faz essa pergunta para eles: quem vocês dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Isso. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Exatamente. E aí Pedro faz essa declaração de Jesus como o Messias. Mas no meio do veja só o cuidado de Deus aqui nesse slide, que aqui é depois, tá? Há um ambiente difícil para a afirmação messiânica de Jesus pelos discípulos. Como Deus cuida de todas as coisas. Se Ele te leva, porque, gente, olha, como Provérbios fala, existe hora para a gente falar e hora para a gente se calar. Jesus chega para os discípulos na Galiléia e fala assim: olha, não, aqui não é para vocês falarem nada. Leva eles lá para Cesareia de Filipe. Não, agora aqui é para vocês falarem. Nós temos que permitir que Deus faça isso com a gente. Pois não, Edna? Então, o que eu vejo também, Luiz, é que a gente precisa aprender a discernir ainda nas pequenas coisas, essas coisas de Deus. Exato. Sabe? Isso mesmo. Hoje mesmo eu estava vindo para cá e eu precisava tirar um dinheiro, passei num lugar e eu orei pedindo para ter vaga. Não tinha. Chegou mais adiante, eu pude tirar o dinheiro e fazer outra coisa que eu estava precisando. Então, assim, Deus me levou para mais adiante. Então, constantemente acontece coisas desse tipo. Isso. E com todos nós, e a gente precisa estar com os olhos abertos para ver. Amém. Aqui, por que Jesus levou eles para lá? Esse lugar era uma região cheia de templo. Vários antigos templos de culto a Baal. Haviam 14 templos nas proximidades de Cesareia de Filipe aqui, de culto a Baal. É a Cesareia de Filipe, essa região aqui, onde Jesus estava com os discípulos.
Os deuses sírios não eram os únicos venerados no lugar. Perto de Cesareia de Filipe se erguia uma grande colina, e nela havia uma caverna profunda. Lá dizem que havia nascido o Deus Pão, o grande Deus da natureza, e era exatamente o local aonde nascia o Monte Hermon. Nascia o Monte Hermon. Nascia as águas que abasteciam o Jordão do Monte Hermon. E aí Jesus chega, como se chegasse naquele local e dizendo, olha, quase que confrontando espiritualmente, querendo que eles se posicionassem no mundo espiritual. Eu estou aqui, e apesar desse Monte Hermon, que abastece o Mar da Galileia, que vai formar o Jordão, que digamos assim é alguma coisa extremamente importante para o povo hebreu, Jesus chega e quer que eles, digamos assim, percebam de que na realidade quem é que faz todas essas coisas era Ele. Pois não, Edna? Não é nada importante não, porque assim, o Jordão nasce lá, no Monte Hermon, vai descendo vários riozinhos. Isso. Né? E daí, depois que forma o Mar da Galileia. Não, o Mar da Galileia, aqui ó, aqui é o Monte Hermon, tá? Tá por aqui. Aí ele vai ver um monte de coisinha aqui, ó, exatamente aqui. Ele vai descendo e vai formar o Mar da Galileia. Aí depois aqui, ó, que não aparece, continua o Jordão. Então o Mar da Galileia é que forma o Rio Jordão, e não o Rio Jordão que forma. Agora o Rio Jordão ele forma o Mar Morto também, né? Porque o Rio Jordão deságua no Mar Morto. Curioso, né? Um rio ligando dois mares, né? Uma outra coisa, que em Cesareia de Filipe havia um templo de mármore construído para César. Quem construiu esse foi Herodes. Herodes o Grande construiu esse templo em homenagem a César, é a maior obra daquela região. E aí então Jesus quase que pede uma afirmação gloriosa, movida pelo Espírito pelos discípulos, num ambiente espiritual totalmente oposto, de idolatria, de paganismo, digamos assim. E ali os discípulos e Pedro, movido por Deus, fala que ele era o Cristo, o Messias. Ou seja, nós podemos expressar de quem é Jesus, mesmo nos lugares mais incrédulos possível, vamos dizer assim, menos espiritualmente percebidos, ou vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo para vocês prático. No ano passado eu e minha esposa estávamos na França, estávamos num congresso e fomos visitar uma igreja católica, mas na faixa daquela igreja fala assim: aqui há 400 anos louvamos ao Senhor, estava escrito assim em inglês, todos os dias. Quando eu entrei naquela igreja, mesmo ela sendo uma igreja com ídolos, imagens e coisa parecida, eu percebi a presença de Deus ali. Aquela faixa, ela falava mais do que os ídolos e as imagens que ali estavam. E era uma igreja de portas abertas. Difícil até de achar, né? Então, assim, se você permitir a ação de Deus, mesmo que seja no local mais impróprio aos nossos olhos, você vai ver a manifestação do poder do Espírito de Deus na tua vida, revelando Deus, que foi isso que aconteceu. Foi o Espírito de Deus falando com Pedro, e Pedro dizendo: Jesus, você é o Messias.
Amém? Pois não. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente vai falar nisso em seguida. Em seguida. Vamos lá. Vamos passar à frente? Seguindo aí. Jesus aqui, quando Pedro, após Pedro ter falado, ele falou assim: Pedro, filho de Bar-Jonas, ou filho de Jonas, Bar é filho, você é Petros, e sobre essa Petra, são dois diferentes, é a mesma coisa se eu estivesse falando de pedregulho e rochedo, entendeu? Petros é uma pedra móvel, algo que eu consigo carregar. Pedra é algo que eu não consigo tirar do lugar. Então, quando Jesus disse para ele que ele era uma pedra móvel, mas que Jesus, ele era o Petros, Pedro era o Petros, e que Jesus era a Petra, a pedra, a rocha, que não consegue sair do lugar. Você vai estabelecer a minha igreja. O que é glorioso nisso é que foi a primeira afirmação de Jesus sobre igreja. Quem inaugurou o termo igreja foi Jesus aqui. A rocha é Jesus. A rocha é Jesus. A rocha também poderia ser colocada como a fé sobre a qual a igreja estaria estabelecida. A fé em Jesus. Pois não? O catolicismo é outra. É outro. Entende que Pedro é o primeiro papa, Exato. a igreja constituída, né? Exato. Ele foi o primeiro papa, segundo a igreja católica. Segundo a tradição católica. Mas eu acho esse versículo muito polêmico, muito difícil de entender. Ele é difícil mesmo. Sabe? Não é? Eles Eu consideram acho a que gente pedra tinha- Pedro. Pois é, eu acho que a gente Igreja católica. vale a pena a gente esmiuçar muito Isso. bem isso, porque eu confesso que eu nunca consegui explicar isso para os meus irmãos lá, sabe? Porque eles vêm por esse versículo. Vamos tentar entender o contexto. Tá? No contexto, quando é que Jesus faz essa afirmação a Pedro, logo após ele ter dito que Jesus era o Messias. Primeiro, Pedro faz essa afirmação: tu és o Cristo, tu és o Messias de Deus. E aí Jesus fala que ele não falou de si mesmo, mas pelo Espírito. Pelo Espírito. E aí em seguida ele vem e traz essa colocação: Pedro, você é pedra, e sobre essa rocha, que é o texto no grego faz essa diferenciação, Petros e Petra. Estou dizendo para vocês, no original. O que a gente percebe é o seguinte, é de que o Espírito de Deus é que veio sobre Pedro. Sim, tudo bem. O Espírito de Deus é que move esse Pedro. E aí fala que ele iria começar a igreja. O fato de, vamos dizer assim, se, dentro de uma ideia católica, se Pedro fosse até mesmo o primeiro papa, o primeiro grande líder da igreja, como na igreja católica se interpreta, então que faça ela exatamente aquilo que ele fez. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, movido pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te encher, Pedro, porque se você não deixar esse Espírito Santo te encher, vai acontecer exatamente o que aconteceu no verso seguinte. O que aconteceu? Jesus chegou e falou: eu vou ser preso, isso e aquilo. E o que o Pedro
que a pedra que tinha sido movido pelo Espírito Santo, que ia começar a igreja, falou assim: não, Senhor, não quero que o Senhor morra, dissuadindo Jesus da morte. Jesus chega para ele e diz: afasta de mim, Satanás. É bem contraditório. E aí vem a questão: o que marca, o que pode fazer desse simples homem, Pedro, o líder que tem essa revelação? É o que? O que Jesus disse: o Espírito Santo. Olha só que lindo aqui, ó. Só para concluir, se não é o Espírito Santo na vida de Pedro, ou nas nossas vidas, Satanás toma conta. Só uma coisa, querido, é que Pois não. no Velho Testamento inteiro, Jesus é a rocha. Exato. Né? Tá, só isso. Sim, pois não. Olha só o que Jesus fala para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Exato, é o que está escrito aqui, ó. Ele deu a Pedro as chaves do reino. Chaves é uma expressão de autoridade mesmo, mas não foi somente a Pedro, mas aos discípulos. Aos discípulos. Ele deu as chaves do reino a Pedro. Está escrito lá em essa expressão de chaves como autoridade, Isaías 22, 22, lá em Apocalipse 1, 16 e 3, 7, coloca essas autoridades. E qual a autoridade que foi dada? Para ele abrir portas do reino. A autoridade que Jesus chega e disse para Pedro: olha, estou te dando as chaves para você abrir as portas do reino, mostrar esse reino a quem? A quem não o conhece. Aonde estava Jesus com os discípulos? Numa região gentílica. Era exatamente para mostrar para esse homem, Pedro, que ele precisava levar a mensagem do reino, ele teria a autoridade de Deus para alcançar a todos. A possível alusão de autoridade que Pedro e os discípulos terão no fim dos dias está lá em Mateus 19, 28. Quer ver? Abre aí, por favor. Mateus 19, 28. Alguém achou? Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se ausentar, é esse? 19, 28. Mateus 19, É isso 28. mesmo. Se ausentar do trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus chega e fala, no capítulo 19, que Pedro e os discípulos se sentarão em 12 tronos para julgar quem? As tribos de Israel. O texto lá de Apocalipse 24 também fala algo parecido, tá? Perceba, alguém abre Apocalipse 24, Apocalipse 20, verso 4. E outra pessoa, Apocalipse 4, 4. Tudo 4. Alguém achou? 20, capítulo 20, verso 4. Pois não. Tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Nesse texto de Apocalipse está dizendo que Deus vai separar alguns para julgar. O texto de Apocalipse não fala que serão só os discípulos. Poderão ter outras pessoas. Mas o texto de Mateus fala que que os 12 vão julgar as 12 tribos de Israel. Percebe que lá em Apocalipse 4:4 é diferente. Quem abre, achou? Eu achei. Pode ler, por favor.
Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Ótimo. A diferença é que os tronos e os 24 que estão em Apocalipse 4:4 não são os... Percebe que há uma diferença dos tronos de Apocalipse 20, verso 4. Esses aqui são, de Apocalipse 4:4, são os tronos que estão lá onde Deus habita. Então eu não consigo com isso dizer que os anciãos são homens como a gente. Tem muitas pessoas que interpretam que está ali dentro dos 24 teriam os patriarcas da fé e os apóstolos, etc. Eu vejo como o texto bíblico fala que eram os anciãos. Agora, lá no capítulo 20, verso 4, fala que Deus separará alguns para julgar os homens. E quem vai fazer esse julgamento? Muitos serão pessoas que o Senhor vai separar. Entre eles, os apóstolos. Oi, pois não. Tá. Oi, pois não. Tem autoridade. Agora, o que Jesus está colocando aqui e falou para Pedro é que ele teria a autoridade para abrir as portas do reino para levar os gentios que não conheciam nada a respeito do reino de Deus. Aqui eu só coloquei esse gráficozinho que aqui está escrito, viu, gente? Ó, aqui está exatamente isso aqui, ó. Yeshua Zehu Hamashia. É assim que lê, tá? Yeshua Zehu Hamashia. Jesus o Messias. Ele é o Messias. Hamashia. Ha é um artigo. Isso aqui, ó. Mashia é Messias. Tá? Tá. Próximo slide, por favor. Ainda no capítulo 16, então, Jesus em seguida, ele diz aos discípulos sobre exatamente que ele faria, que ele morreria na cruz do Calvário. E aí, como a gente viu, Pedro foi e falou, e Jesus então fala, repreende ele por ele se opor à vontade do Senhor. Jesus repreendeu a Satanás por pensar apenas nas coisas dos homens caídos. Isso foi que mostrou, ou seja, quando Pedro chega e fala, não, Senhor, não faça isso, não morra, isso nunca vai acontecer. Esse era um pensamento caído, né? Isso também acontece também. Exato. Às vezes a gente está passando por luta e abençoar, tadinha, a gente passa arredas de Satanás. Não, e às vezes é o seguinte, a gente, às vezes, que logo depois Jesus chega e fala que cada um de nós, ó, se alguém quer vir após mim, deve tomar a sua cruz e me seguir. E às vezes as pessoas, não, peraí, eu não quero essa mensagem do reino que eu tenha que perder, negar minha vontade, porque a cruz é o destino de todos os que vão experimentar o reino. Todos nós teremos que ir para a cruz das nossas vidas, das nossas almas. Se você quer seguir a Jesus e não quer ir para a cruz, então você não está seguindo Jesus, está seguindo o homem. Porque o seguidor de Jesus, assim como Jesus viveu e foi à cruz, nós temos que também ir para a cruz para crucificar a nossa velha natureza. E esse negar a casa. Exato. Exatamente. Se você não quer a cruz, você não quer Jesus. Então, pois não. E siga-me. Foi o que Jesus falou em seguida aqui no próprio capítulo 16.
Acompanhar Jesus, negar as vontades, tomar a cruz, disposição inclusive a perder a vida. Aí vem assim, o que será mais importante? A vida eterna ou a vida terrena? O reino de Deus ou o reino dos homens? Isso que Jesus confronta os homens. Isso que Jesus confronta os discípulos. Mas quem quiser salvar a sua vida, perder a alma. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achar a alma. Exatamente o que Jesus fala. Aí no verso 28 desse mesmo capítulo tem uma coisa interessante. Quando Jesus fala para os discípulos que alguns deles, antes de morrer, irão ver a glória de Deus. Cadê? Como é que está aí no versículo 28? Como é que está escrito? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o fim. E aí, o que Jesus está falando aqui, gente? O que vocês acham? Qual é o versículo? O verso 28. São várias interpretações, né? Lembra que a gente nunca deve pegar um versículo isolado. Esse trechinho, ele é a ligação do capítulo seguinte. Quando você... exatamente. Que não foi visto por todos. Foi por alguns. Alguns dos discípulos de Jesus falam assim, alguns de vocês vão ver esse reino na sua plenitude antes de morrer. Aí, existem duas interpretações então para esse versículo. Ou Jesus estava falando da transfiguração que Pedro, Tiago e João verão no capítulo seguinte, ou ele está falando de Pentecostes, da descida do Espírito. O que eles interpretaram, na época eles achavam que Jesus iria voltar, a segunda vinda de Cristo, e não foi isso. E o reino estava aqui. O capítulo 17, eu sou mais propenso, eu entendo que seja a questão da transfiguração. Jesus falou isso para aquilo que ele vai mostrar no capítulo 17. Próximo slide. Que foi Jesus levou os discípulos no Monte da Transfiguração. Que monte foi esse? Não foi o Hermon, isso aqui é o Hermon, viu gente? Monte alto, de neve, etc. Grandão. Não foi, porque senão Jesus tem que subir lá em cima, gente. Né? Porque o Hermon era próximo de onde Jesus estava. Acredita-se que a tradição fala que foi o Monte Tabor. O Monte Tabor é esse aqui, ó. Tá? Que fica próximo à cidade de Naim, lá na Galileia. Por que eu também concordo que talvez possa ser esse monte e não o Hermon? Porque se você for observar no texto, fala que 6 dias depois, Jesus subiu com os discípulos no monte. Se fosse assim, após essas palavras, Jesus levou ao monte, aí seria o Hermon. Mas como foi 6 dias, dava para 6 dias Jesus sair da Cesareia e ir para a região da Galileia, lá próximo a Naim. Tá certo? Você já foi para essa região? Eu nunca fui para lá. Só conheço no livro. Na internet, só. Um dia, quem sabe, Deus dê a graça. O que foi a transfiguração? A transfiguração que aconteceu foi lá em Êxodo 34, 29, foi o que aconteceu com Moisés. O rosto dele brilhava, aquela coisa toda, né? E as pessoas não podiam sequer olhar para ele cobria o rosto. A transfiguração foi uma demonstração divina, confirmando as afirmações de Jesus quanto à sua morte e ressurreição antecipadas aos discípulos. Quando Jesus afirma para os discípulos, eu vou morrer na cruz do Calvário,
e Jesus logo em seguida leva Pedro, Tiago e João para o monte, aquilo foi uma manifestação de Deus dizendo: eu quero é isso mesmo. A glória de Deus envolve Jesus, e Jesus, por uma fração de minutos, naquele instante, o seu corpo físico recebe um pouco da sua origem divina e se transfigura, brilha, etc. Eu fui visitada com essa glória, uma presença tão linda, nossa, eu me prostrei, a gente não aguenta. Não aguenta mesmo não. E aí, foi além disso, além da transfiguração de Jesus, compareceu lá dois personagens, Moisés e Elias. E aí é uma coisa mais, digamos assim, sobrenatural até então na Bíblia. Porque dois personagens aparecem lá quase como seres meio que celestiais, ali na frente de Pedro e Jesus. E eles foram percebidos como Moisés e Elias. Mas eles não eram celestiais. Não eram humanos, mas tinha uma diferença, né? Eles estavam lá. Não tinha um corpo natural como... É o corpo transformado. Né? Tinha alguma coisa. Para eles terem sido reconhecidos. Lógico. Eles não tinham crachá. Não estavam com crachá. Moisés, Elias, eu sou Moisés, eu sou Elias. Deus estava demonstrando que a gente não morre. É isso. Que Também. Deus estava comovendo. Também. Mas havia uma questão mais. A questão toda essa manifestação sobrenatural é porque Jesus ali estava disposto: eu vou seguir a vontade do Pai até o fim. Gente, quando a gente se dispõe a submeter à vontade do Pai até o fim, Deus se agrada. Deus vem até nós. Amém. Ele vem até nós. Foi o que aconteceu. Jesus subiu no monte. O Espírito de Deus, foi Deus que veio até Jesus ali, o transfigurou, botou Moisés, botou Elias. Todo mundo ficou assim. Adorei a explicação dela. Jesus mostrou que a gente não morre. Também. Aqui, ó, vou até seu nome. Aspas, né? Não foi o Luiz. Errou. Aqui, ó, Moisés e Elias. Por que os dois, né? Moisés representava a lei, Elias os profetas. Eles, porém, nada tinham a dizer. Eles não falaram nada. Quem falou? Foi o próprio Deus que falou. Esse meu filho. Amado. Esse meu filho. Aí esse é o meu filho que se estava sujeitando a morrer, e o pai aprovou a sua escolha. Se a gente busca obedecer a Deus, Deus vem ao nosso encontro. Amém. E se manifesta. Amém? Aí Jesus falou para os discípulos para não contarem nada para ninguém, para fazer segredinho. Mas você acha que os discípulos ficaram calados? Nada, chegaram lá e falaram para os outros discípulos: rapaz, não sabe da maior, Jesus mandou a gente, chegou lá. Por que a gente fala isso? Porque logo depois os discípulos começaram a disputar o lugar onde a gente vai estar aqui. Jesus, você levou eles para lá, não quero saber. Eu acho que lá no céu tem um lugarzinho mais perto para sentar. Falou 12 tronos, a gente vai sentar. Quero ficar do teu lado, né, Messi? Beleza? Quanto é? O que eu tenho que fazer? Né? A gente vai ver que isso aconteceu. Ao descer do monte, Jesus foi ao encontro da multidão, e os discípulos que não subiram ao monte não puderam expulsar os demônios. Por quê? Porque eles não creram que Jesus seria capaz de morrer e ressuscitar.
Quando Jesus desce do monte, tinha lá um camarada endemoniado, levaram os discípulos. E aí foram para lá e: sai, em nome de Jesus! Sai, mão para trás! Pega o rolo pesado! Senta por lá nesse demônio! E não saiu. E aí Jesus chega e o expulsa. E aí ele fala sobre a questão daquela sarna, daquela casta, só sair no jejum e oração. Calma. A questão é o seguinte: não é que aquela casta era que precisava de que alguém jejuasse e orasse. Nós é que precisamos de jejuar e orar sempre na nossa vida, né, Luciano? Que a gente tem que estar sempre buscando ao Senhor, porque senão os propósitos de Deus a gente não consegue acreditar. Porque Jesus ter dito para eles que Ele iria morrer e ressuscitar, assim: Jesus, não, conta outra historinha para nós, né? Essa é a grande questão. É muito cabeça dura, muito, né? Que tinha acabado de ver o outro vir do céu, os dois virem do céu. Ainda ficava aquela sombra da dúvida. Infelizmente, nós somos Eu sou exatamente jejum e oração. Jesus, quando ele coloca essa questão da casta, daquela casta sair com jejum e oração, porque essa é a necessidade dos discípulos, não porque a casta era, digamos assim, existem demônios que só saem com jejum e oração. Você está entendendo? O problema não é o diabo, o problema é nós. Não é que o diabo aqui dali é um diabão fortão. Não, você, meu amigo, que precisa buscar a Deus. Então Jesus fortalece espiritualmente. A você, te dá intimidade com o Senhor, te dá isso aqui, ó. Fé no propósito divino. Você crê e obedece esse propósito. Fica mais sensível à voz do Espírito. Exato, fica sensível à voz do Espírito. Nem só sensível, mas também de permitir que ele faça o que quiser através de você. Né? Exato. Fazer ele, né? Exato. Próximo slide a gente vai falar sobre jejum. Bota aí. Aqui, ó. Achei legal o negócio que ele falou também, né? Que os que apareceram na transfiguração, Fala. Não, eu falei que eles dois, não, Três. dois que estavam, Sim. Elias e Moisés. Eles não tiveram corpos enterrados, ninguém sabe onde eles estão. Mais uma prova que eles estão com Deus. Exato. Exatamente. Bem observado. Aí, ó, só comentando, ó, essa carta só com Jesus em oração. Por quê? São demônios especiais? Não. A resposta de Jesus era porque a fé deles era pequena. As trevas percebem quando você tem uma fé vacilante. O diabo percebe isso. A nossa fé precisa ser viva. Aqui, ó, e vinda, né? Você tem que alterar aqui o texto. Ser viva e próxima a Deus, de uma vida próxima a Deus. Abre aí Hebreus 11:6. E outra pessoa, Tiago 1:6. Hebreus 11:6, Tiago 1:6. Quem achou? Hebreus 1:6, 11:6 e Tiago 1:6. E agora, esse é o do 6, o outro é o do 4, né? Achou, Luciano? Hebreus 11:6, tá? 11:6, pode ler, por favor. Lê. Deixa ele ler. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós precisamos jejuar para ter fé, porque isso agrada a Deus. E na verdade isso é uma constância. É uma constância. Porque não é tipo assim,
está num lugar e se manifestou. Não orei, não jejuei, não tá vou fora. esforçar. Exato. Não é essa a relação. Não é essa a questão. Na verdade, isso é para meu fortalecimento. E tem que ser sempre diário e constante. Eu tenho que estar preparada. Né? Sempre. Lê aí Tiago 1,6 aí. Tiago 6. Por favor. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Isso é uma marola que não tem nada. É engraçado, tem pessoas que vão ao pé da letra nesse caso, né? Falam que realmente existe uma espécie De demônio, não é isso? É o demônio. Só como o jejum, né? Por que devemos jejuar? Aqui, ó, eu coloquei 3 observações. Primeiro, porque jejum é um meio de compadecer dos que sofrem enquanto se intercede. E aí o Salmos 35, ele coloca isso, de você gastar tempo em oração, na presença de Deus, ficando sem comer, por amor a alguém. Foi o que Esther pediu para Mordecai fazer, ou Mordecai fez, o povo fez, intercedendo por Esther, para ela chegar diante de Assuero e falar para poupar o povo. E o povo falar, jejuou e orou, e intercedeu e clamou. Ou seja, o jejum é uma expressão de amor. Se você se predispõe a jejuar para interceder por alguém, não porque o ato de jejuar vai forçar a Deus, mas isso é uma expressão de amor de você para aquela pessoa. E isso quebranta o coração de Deus. Segundo, porque é um meio de expressar arrependimento pessoal ou coletivo. As pessoas jejuavam para expressar diante de Deus que estava arrependido. E aqui, muitos textos aqui, 1 Samuel, Esdras, Elias, Salmos, Daniel, etc. Para a expressão de humildade, Salmo 35, 13. Ou de lamento por alguma situação particular, ou ainda um profundo desejo de servir a Deus. Todos esses, gente, foram motivos que levaram as pessoas a jejuar. E o último exercício, por que devemos jejuar? Por uma autodisciplina, para você disciplinar a sua vontade. Percebe, você não jejua aqui, para alcançar, para receber alguma coisa. Você jejua para expressar alguma coisa. Percebe como é diferente? Expressa arrependimento, expressa humildade, expressa quebrantamento, até mesmo se lamenta, diz, Senhor, olha, meu coração está triste, para dizer para Deus, estou triste. E também, mas eu estava lendo sobre jejum essa semana, e eu dei uma daquelas que abre a Bíblia assim, sabe, para ver o que cai, eu estava pensando em jejuar. Aí caiu exatamente falando o jejum que é o jejum de alegria, não foi nessa. Sim, não. Caiu, eu devia ter marcado, mas falou assim: não, eu quero que você se alegre em mim. Amém. Achei ótimo, né? Porque eu tenho Sim. uma dificuldade. O que eu não estou dizendo é que houve um texto em particular lá em Joel que o povo jejuou por lamento. Para você se alegrar em mim. Amém, é isso mesmo. E nós devemos que nos alegrar no Senhor. Mas Deus não falou comigo sobre esse jejum que você está falando aí, Luiz, que é uma expressão mesmo de amor, tá? Porque assim, antes eu jejuava quando eu tinha uma dificuldade, quando eu queria resolver um problema. Aí Deus foi e falou, o Espírito Santo falou comigo isso aí mesmo, jejuar por amor, para se encher da presença de Deus por amor, expressando o amor, não com interesse. Isso mesmo. Aqui. Bom, Jesus, quando ele falou para eles que ele iria morrer, diz o texto que eles
se entristeceram e não creram. E aí lá no final do capítulo 17, ocorre que chegaram para Jesus alguns sacerdotes perguntando se Jesus não cobrava, não tinha pago o imposto, era um imposto sacerdotal, não era imposto para Roma não, era uma contribuição que se dava para a manutenção do templo. E aí, isso está escrito lá em Êxodo 30 e em Neemias 10, então é algo bíblico. Então, ele foi questionado e Jesus fez a discussão com eles. Vem cá, você acha que estando o filho aqui, é preciso? Não, o texto fala, deixa eu... Não, ele está falando, não é do noivo não, ele está falando vamos lá no 17, no finalzinho. Não, foi que pescou o peixe, exato. Ele disse assim, ó... não é um tributo a César não, porque esse imposto era do templo. Ele disse assim, ó, verso 24, 25, sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando, o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram impostos e tributos? De seus próprios filhos ou dos outros? E aí ele falou assim, dos outros. Respondeu Pedro, disse Jesus, então os filhos estão isentos. Então Jesus está dizendo, olha, não somos nós que temos que dar essa contribuição, seriam os outras pessoas. Mas Jesus não entrou em choque com eles, tanto é que ele mandou Pedro ir lá, pegar a moeda na boca do peixe, vai lá pescar, tira o primeiro peixe que você pegar, abre a boca, ele vai ter 4 dracmas, pague o seu, 2 para mim e 2 para você, e pronto, acabou, porque era um imposto individual. Os outros 10, os outros 11 já devia ter pago, né, os impostos lá, ou então eles ficavam lá de fora do templo. Próximo slide. Mas no caso, quem deveria pagar o imposto aí? Porque o que Jesus estava dizendo era que ele se fazia isso por causa do templo. O judeu tinha a ideia do templo, o templo era tudo. Até hoje, o templo é tudo para eles. Eles sonham ter o templo. E Jesus está mostrando o contrário. Olha, quando ele faz essa questão, ele está pontuando, olha, esse templo não é tudo, ele vai ser destruído. E aí, mas ele cumpre a ordenança do Velho Testamento, lá de Êxodo, que foi lá e paga. Sim, entendi. Ele não foi contra a religiosidade aí nesse momento. Não foi. Não foi. Eu estou dizendo assim, quando ele fala assim, os filhos não têm que pagar, né? Exato. Quem tem que pagar são os outros. Eu fiquei curiosa. É por causa da ideia de... Quem É porque quando fala de tributo, de imposto, no caso da concepção deles, era que quando um rei... Eu entendi. Então, quando um rei domina um outro povo, aquele outro povo é obrigado a pagar para ele. Os povos que são, digamos assim, protegidos não têm que pagar por essa proteção, seria essa a ideia, mais uma questão de proteção, de guarida. Não, entendi. Não, tudo isso é certo. Que fala que dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César, falando de impostos, né? Exato. Aí é um outro imposto. Aí é um imposto tributário mesmo, do império. Aqui, no caso, era um imposto religioso. Não, Luiz, depois a gente fala, porque eu entendi direitinho o que Jesus está falando aqui. Joia. Fiquei curiosa só a respeito dos outros. Quem seriam os outros? Os outros seriam os gentios, ou pagãos, ou prosélitos, ou outros povos. São pessoas que perderam a guerra para aquele rei. Também. Não, isso aí eu entendi. É só que os outros... Você acha que nós vamos entrar nos 8? Não, vou parar. Infelizmente, o 18 é bom demais. Não. Eu vou encerrar aqui agora, porque
o 18 ele é muito importante, e aí eu tento correr um pouquinho mais na frente, mas o 18 é muito rico, e nós vamos então parar por aqui, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos encerrar por esse momento agora.